Testemunho de fé. Deus não dormita, quando a oração e a obediência livraram a igreja. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história de milagres espetaculares nem de vozes do céu, mas de um Deus que age em silêncio, que ouve o clamor do seu povo e que, quando menos esperamos, mostra que está no controle de todas as coisas. É a história de como o Senhor usou um servo simples, um pastor fiel, para livrar uma congregação de uma crise que poderia ter abalado a fé de muitos. Mas Deus, em sua misericórdia, não só evitou o mal, como transformou aquela prova em uma bênção que alcançou vidas até hoje. O começo da prova, um sonho que abalou o coração. Era uma noite comum, depois de um dia longo de visitas e reuniões na igreja. O pastor João, um homem de cerca de 50 anos, conhecido por sua tranquilidade e dedicação, havia se deitado mais cedo que o habitual, cansado, mas em paz. Sua esposa, irmã Maria, já dormia ao seu lado quando, por volta das 2 da madrugada, ele acordou de repente, suando frio, o coração acelerado. Algo não estava certo. Ele fechou os olhos novamente, tentando se acalmar, mas a imagem que havia visto no sonho ainda estava viva em sua mente. Era como se estivesse dentro do salão da igreja, só que tudo parecia escuro, como se uma névoa espessa cobrisse o lugar. As cadeiras estavam vazias, as portas fechadas e no meio do salão, sobre o púlpito, havia um livro aberto, a Bíblia, com as páginas sendo rasgadas por mãos invisíveis. Enquanto isso, uma voz sutil mas clara dizia: "Cuidado com o que está por vir. O inimigo quer silenciar a palavra, mas eu estou no controle." O pastor João sentou-se na cama, tremendo. Não era um homem de se assustar facilmente, mas aquele sonho tinha um peso diferente. Ele sabia que não era apenas um pesadelo, mas um alerta. Pegou sua Bíblia, abriu em Salmos 121 e leu em voz baixa: "Eis que não tomará sono nem dormirá aquele que guarda Israel." Aquela palavra o acalmou um pouco, mas a inquietação permaneceu. "Senhor," ele orou, "se este sonho vem do Senhor, me dá entendimento. Se é um aviso, mostra-me o que fazer. Não deixe que nada abale a tua obra." Os sinais da crise, quando as coisas começaram a dar errado. Nos dias seguintes, o pastor João ficou atento a tudo o que acontecia na congregação. Era uma igreja pequena, mas unida, com cerca de 80 membros, a maioria trabalhadores humildes, pessoas simples que amavam ao Senhor e se ajudavam mutuamente. Porém, logo ele começou a notar coisas estranhas. Primeiro foi o irmão Carlos, o tesoureiro, que chegou um dia visivelmente abalado. Sentou-se no gabinete do pastor e com a voz trêmula disse: "Pastor, eu não sei como dizer isso, mas o dinheiro das ofertas do mês passado está faltando. Eu conferi tudo direitinho, mas quando fui depositar, o envelope estava vazio." O pastor João sentiu um aperto no peito. Não era uma quantia enorme, mas era o suficiente para pagar as contas de luz e água do mês. Ele olhou nos olhos do irmão Carlos e viu ali um homem sincero, arrependido, como se sentisse que havia falhado. "Irmão, você tem certeza de que não houve nenhum engano?" perguntou sem acusação. "Tenho, pastor. Eu mesmo contei o dinheiro na frente de 2 cooperadores. Não entendo como isso aconteceu." Na mesma semana, a irmã Ana, que cuidava da limpeza do templo, chegou chorando. Alguém havia quebrado a vidraça da porta dos fundos e roubado o som que usavam nos cultos. Era um equipamento simples, mas essencial para as reuniões. Depois veio a notícia de que o irmão Pedro, um dos mais antigos da igreja, estava doente, com uma febre alta que não passava. Os médicos não sabiam dizer o que era, e a família estava desesperada. O pastor João sentou-se em seu gabinete, olhando pela janela. Era como se uma sombra estivesse pairando sobre a congregação. Ele lembrou-se do sonho e sentiu um frio na espinha. O inimigo quer silenciar a palavra. Seria aquilo um ataque espiritual? Uma tentativa de desanimar os irmãos e fazer com que a obra parasse? Ele abriu sua Bíblia novamente, desta vez em Efésios 6:12. "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Senhor, ele orou, se é guerra espiritual, nos dá força para lutar. Não deixe que o inimigo vença. Protege a tua igreja. A decisão, jejum, oração e unidade. Naquela noite, o pastor João não conseguiu dormir. Ele sabia que não podia ficar parado. Pela manhã, antes do culto, reuniu os cooperadores e contou sobre o sonho, as faltas de dinheiro, o roubo e a doença do irmão Pedro. "Irmãos," disse ele, com voz firme, "acho que estamos sendo provados. Não é coincidência tudo isso acontecer de uma vez. Precisamos nos unir em oração. Não podemos deixar que o desânimo entre no meio de nós." Os cooperadores concordaram.
Decidiram então que, além das orações normais, fariam um jejum de 3 dias só com água pedindo a direção de Deus. Também marcariam uma reunião especial de oração na quarta-feira, convidando todos os membros da igreja. Quando o pastor anunciou isso no culto, alguns irmãos ficaram surpresos, outros preocupados, mas a maioria sentiu no coração que era a vontade de Deus. A irmã Clara, uma senhora de 70 anos, levantou-se e disse: Pastor, eu também tive um sonho essas noites. Sonhei que estava num deserto, e de repente apareceu uma fonte de água. Uma voz disse: Bebam, porque esta água vai lhes dar força. Acho que é Deus nos dizendo para buscarmos mais a Ele. Aquilo confirmou no coração do pastor João que estavam no caminho certo. O ataque se intensifica, quando parecia que tudo ia desmoronar, mas o inimigo não desistiu fácil. No segundo dia de jejum, o irmão Carlos chegou desesperado. Pastor, agora sumiu o dinheiro do aluguel do salão. Eu não entendo. Eu trancei o envelope e deixei na gaveta. Quando fui pegar, não estava mais lá. O pastor João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo já não era mais uma coincidência. Alguém estava agindo de dentro para fora. Mas quem? Ele olhou para os irmãos, todos com rostos preocupados, e sentiu uma dor no peito. Será que alguém aqui está traindo a confiança? Naquela noite, ele não conseguiu orar. Sentia uma raiva que não era dele, uma opressão que parecia querer sufocá-lo. Sua esposa, percebendo sua angústia, sentou-se ao seu lado e disse: João, não deixe que o inimigo te vença. Deus está no controle. Lembra do que o irmão Paulo falou domingo passado? O diabo pode armar, mas quem desarma é Deus. Aquilo o acalmou. Ele pegou sua Bíblia e leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, ele orou: se a traição aqui revela. Se há um plano do inimigo, desfaça. Mas não deixe que a tua obra seja maculada. A virada, quando Deus começou a agir. Na manhã do terceiro dia de jejum, enquanto o pastor João estava no templo, preparando tudo para a reunião de oração da noite, o irmão Márcio, um jovem cooperador, entrou correndo. Pastor, vem rápido. Tem um homem lá fora que diz que tem algo muito importante para falar com o Senhor. O pastor saiu e viu um homem que não conhecia, vestindo roupa simples com um envelope na mão. Ele se apresentou como José, um ex-membro da igreja que havia se afastado anos antes por causa de problemas pessoais. Pastor, disse ele com a voz embargada, eu não deveria estar aqui. Mas ontem à noite, eu tive um sonho. Sonhei que o Senhor estava num barco, e o barco estava afundando. Eu ouvia vozes dizendo: ajuda ele, ajuda ele. Quando acordei, senti que precisava vir aqui. Não sei porquê, mas trouxe isso. E entregou o envelope. O pastor abriu e, para sua surpresa, dentro havia exatamente a quantia que faltava para o aluguel e as contas da igreja. Ele olhou para o homem sem entender. De onde veio isso? Perguntou. Eu não sei, pastor. Eu só sei que quando acordei, senti que tinha que trazer. É como se Deus tivesse colocado nas minhas mãos. Naquele momento, o pastor João sentiu uma paz que não sentia há dias. Ele abraçou o irmão José e disse: Deus te usou, irmão. Obrigado por obedecer. Mas a surpresa não parou por aí. Ainda naquela manhã, a irmã Ana chegou correndo. Pastor, o irmão Pedro está melhor. A febre baixou, e os médicos disseram que foi uma infecção forte, mas que ele vai se recuperar. E então, como se fosse um sinal final, o irmão Carlos chegou com um papel na mão. Pastor, eu encontrei isso na gaveta. É uma confissão. Alguém deixou aqui anonimamente. Era um bilhete escrito à mão. Pastor, peço perdão. Eu fui fraco e deixei o inimigo me usar. Peguei o dinheiro das ofertas porque estava desesperado com dívidas. Mas Deus não me deixou em paz. Devolvo tudo e peço que o Senhor ore por mim. Não quero mais viver assim. Não havia assinatura, mas o pastor João sabia que era a mão de Deus agindo. Ele reuniu os cooperadores e disse: Irmãos, Deus está nos mostrando que Ele está no controle. Não foi um irmão que nos traiu, foi o inimigo tentando nos dividir. Mas Deus é maior. A vitória, quando a igreja se levantou mais forte. Naquela noite a reunião de oração foi diferente. O salão estava lotado. Todos oraram com lágrimas, agradecendo a Deus pela providência. O irmão José, que havia trazido o envelope, se arrependeu de seu afastamento e pediu para ser restaurado. O irmão que havia pegado o dinheiro, que mais tarde se identificou como o irmão Luiz, também se arrependeu publicamente e devolveu tudo. O pastor João, ao final, disse: Irmãos, Deus nos provou, mas não nos abandonou. Ele permitiu que passássemos por isso para nos ensinar que sem Ele não somos nada. Mas quando nos unimos em oração, jejum e obediência, Ele age de maneiras que não podemos entender.
E então, como se fosse a cereja do bolo, na semana seguinte, um casal que havia visitado a igreja na reunião de oração voltou e disse: "Nós queremos ser batizados nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados." A igreja, que parecia estar à beira de um colapso, agora estava mais unida do que nunca. O irmão Pedro se recuperou completamente. O irmão Luiz, que havia errado, tornou-se um dos mais fiéis cooperadores. E o irmão José, que havia se afastado, agora estava de volta, servindo ao Senhor com alegria. A lição que ficou: Deus não dormita. Meus irmãos, este testemunho não é sobre um pastor herói, nem sobre uma igreja perfeita. É sobre um Deus que não dorme, não cochila e nunca abandona os seus. Às vezes Ele permite que passemos por provas difíceis, não para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos unir e nos ensinar a depender dEle. Se você está lendo isto e pensa: será que ainda tem jeito para a minha vida? Será que Deus ainda se importa? Saiba que Ele se importa sim. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, uma doença, uma traição, uma prova que parece não ter saída. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Não desista. Não deixe que o desânimo entre no seu coração. Continue firme. Ore. Jejua. Busque a Deus de todo o seu coração. Ele não vai te deixar cair. Como diz em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E em Salmos 18:17. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em meio a elas. E quando Ele age, não há inimigo que possa resistir. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba que não importa o que esteja acontecendo, Deus está no controle. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. Pastor livra a igreja de crise após sonho de alerta. Deus protegeu. Continuação com riqueza de detalhes, diálogos e profundidade espiritual. A noite do sonho. Um alerta divino que mudou tudo. Aquele sábado havia sido exaustivo. O pastor Elias, após um dia inteiro de visitas a irmãos enfermos e reuniões com os diáconos, chegou em casa por volta das 22 horas, com o corpo pesado e a mente cheia de preocupações. Sua esposa, irmã Maria, já o aguardava com um chá de erva cidreira e um prato de sopa quente, como fazia há 30 anos de casamento. Enquanto ele se sentava à mesa da cozinha, ela passou a mão em seus ombros tensos e sussurrou: "Meu amor, você está carregando algo que não é seu. Deixa com Deus." Elias sorriu fraco, mas não respondeu. Como poderia explicar que nos últimos meses, uma sombra pairava sobre a igreja? Não eram apenas as desavenças entre dois irmãos influentes da congregação. O irmão João, tesoureiro há 2 décadas, e o irmão Mateus, líder do departamento de jovens. Era algo mais profundo, como se uma nuvem escura se aproximasse silenciosamente, ameaçando sufocar a paz que sempre reinará naquele lugar. Após a refeição, ele se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites. As palavras saíam entrecortadas. "Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se tu não intervier, essa divisão vai destruir o que construímos com tanto sacrifício. Mostra-me o caminho, Pai. Fala comigo." O sono veio rápido, mas não foi tranquilo. Em seu sonho, Elias se viu diante de um grande salão, a própria igreja, mas com as paredes rachadas e o teto prestes a desabar. No centro, uma mesa longa, como a da Santa Ceia, estava partida ao meio. Sobre ela 2 livros, um aberto, com páginas brancas e puras, outro fechado com uma corrente enferrujada o envolvendo. Então, uma voz poderosa, como trovão distante, ecoou: "Filho, o inimigo entrou pela porta que vocês deixaram aberta. A discórdia é a sua arma, mas a humildade será a sua vitória." De repente, uma mão invisível apontou para o livro acorrentado. Elias estendeu os braços para tocá-lo, mas a corrente se apertou, cortando seus dedos. Ele acordou com um grito, suando frio, o coração batendo como se fosse explodir. Ao seu lado, Maria se sentou assustada. "Elias, o que foi? Você sonhou com o inimigo?" Ele não respondeu de imediato. Sabia que aquele não era um sonho comum. Era um aviso. O domingo que mudou a história da igreja. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda pintava o céu de rosa, o pastor Elias já estava no templo. Caminhou pelos corredores tocando os bancos de madeira, passando os dedos pelas páginas das Bíblias deixadas nos assentos. Aqui famílias foram restauradas. Aqui, vidas foram salvas. Não posso deixar que isso se perca, pensou. Os irmãos começaram a chegar. O irmão João, sempre pontual, cumprimentou-o com um aperto de mão firme, mas os olhos evitavam contato.
O irmão Mateus, por sua vez, chegou com um grupo de jovens rindo alto, como se nada estivesse errado. Mas Elias conhecia aqueles sorrisos, eram máscaras. Quando o culto começou, o coro entoou "Quão grande é o nosso Deus", mas o pastor sentia um peso no ar. Ao subir ao púlpito, não abriu a Bíblia como de costume. Em vez disso, ficou em silêncio por longos segundos, os olhos fechados, as mãos tremendo levemente. Então começou a falar: "Irmãos, hoje não vou pregar o sermão que preparei, porque Deus me deu uma mensagem urgente para esta igreja." Um murmúrio percorreu a congregação. Alguns trocaram olhares, outros se inclinaram para a frente, sentindo que algo grave estava por vir. "Esta semana tive um sonho. Não foi um sonho qualquer, foi um alerta. Vi esta igreja dividida, como uma mesa partida ao meio. Vi livros, um aberto, cheio de luz, outro fechado, preso por correntes. E ouvi o Senhor dizer: o inimigo entrou pela porta que vocês deixaram aberta." O silêncio foi absoluto. Até as crianças pararam de se mexer. Sabem qual é essa porta, irmãos? É a porta do orgulho. É a porta da murmuração. É a porta que abrimos quando escolhemos guardar rancor em vez de perdoar, quando preferimos ter razão em vez de ter paz. O irmão João baixou a cabeça. O irmão Mateus cruzou os braços, mas seus olhos brilhavam, úmidos. Deus não está bravo conosco. Ele está triste. Porque Ele nos ama, e sabe que se continuarmos assim, o inimigo vai roubar a nossa bênção. Mas hoje mesmo, podemos fechar essa porta. Podemos nos humilhar, nos arrepender e ver Deus agir. Então, com lágrimas escorrendo, Elias fez algo que ninguém esperava. Desceu do púlpito, ajoelhou-se no chão de madeira gasto pelo tempo, e começou a orar em voz alta: "Pai, perdoa a minha igreja. Perdoa a minha falha em não ver isso antes. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor. Não deixes que o diabo vença." Um a um, os irmãos começaram a se levantar. Primeiro, as irmãzinhas mais velhas, com seus lenços brancos na cabeça, chorando baixinho. Depois, os jovens. Até que, finalmente, o irmão João e o irmão Mateus se olharam, e sem dizer uma palavra, se abraçaram no meio da igreja, enquanto os irmãos ao redor levantavam as mãos em adoração. A batalha espiritual nos bastidores. Mas a vitória não veio sem luta. Na semana seguinte, enquanto a igreja parecia unida novamente, forças invisíveis trabalhavam para semear dúvidas. O irmão João, apesar do abraço público, ainda sentia o gosto amargo da desconfiança. Certa tarde, enquanto organizava os recibos da tesouraria, encontrou uma anotação antiga: reunião com Mateus 15:03. Ele quer controlar os jovens. Aquilo reacendeu a chama da discórdia em seu coração. Por que ele não confia em mim? Eu que sempre cuidei do dinheiro da igreja, pensou, enquanto amassava o papel com força. Do outro lado da cidade, o irmão Mateus enfrentava sua própria batalha. Sua esposa, irmã Raquel, notou que ele havia ficado quieto após o culto. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ela perguntou: "Mateus, o que ainda está te incomodando? Você perdoou o irmão João de verdade?" Ele suspirou, enxugando as mãos na toalha. "Raquel, não é só isso. É que, e se ele estiver certo? E se eu realmente estiver querendo controlar as coisas? E se o meu orgulho estiver cegando o meu coração?" Raquel segurou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la nos olhos. "Meu amor, Satanás adora usar nossas inseguranças contra nós. Se Deus já perdoou, quem somos nós para não perdoar a nós mesmos? Amanhã, você vai procurar o pastor Elias. Vamos orar juntos." E foi o que fizeram. A oração que quebrou as correntes. Na manhã seguinte, os três homens, Elias, João e Mateus, se encontraram no pequeno escritório atrás do templo. Não havia sofás confortáveis, apenas cadeiras de madeira dura e uma mesa com marcas de xícaras de café. Mas ali, entre aquelas quatro paredes, Deus estava presente. Elias começou: "Irmãos, não vamos sair daqui até que o Senhor nos dê paz. Não é sobre quem está certo ou errado. É sobre ele." João, com a voz embargada, confessou: "Pastor, eu guardei rancor. Eu achei que o irmão Mateus queria me tirar do lugar, mas a verdade é que eu também não confiei nele. Eu pecai." Mateus, por sua vez, abaixou a cabeça. "E eu deixei o orgulho me dominar. Achava que minhas ideias eram melhores, que eu merecia mais reconhecimento. Perdoa-me, irmão João. Perdoa-me, pastor." Então, os três se ajoelharam e oraram. Não foram palavras bonitas ou eloquentes. Foram gemidos, lágrimas, pedidos de misericórdia. Em certo momento, João começou a tremer, como se uma força invisível o sacudisse. De repente, ele gritou: "Sai, inimigo! Em nome de Jesus, sai da minha vida." Elias e Mateus impuseram as mãos sobre ele, declarando: "O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado."
Quebra-se toda a maldição de divisão. Esta igreja é do Senhor. Quando se levantaram, 1 hora depois, o ar na sala estava diferente. Leve, como se um fardo de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Os sinais da vitória, Deus confirma sua palavra. Nos dias que se seguiram, Deus começou a confirmar que havia ouvido as orações daqueles homens. A reconciliação visível. No culto de quarta-feira, o irmão João subiu ao púlpito e, diante de todos, pediu perdão ao irmão Mateus por suas atitudes. Mateus, por sua vez, admitiu seu orgulho e pediu que a igreja orasse por eles. O coro entoou "Lava-me, Senhor", e muitos choraram, lembrando de suas próprias lutas internas. 2. A provisão inesperada. A igreja passava por dificuldades financeiras havia meses. Mas na sexta-feira seguinte, um irmão que havia se mudado para outra cidade anos atrás apareceu sem aviso. Trazia um envelope grosso. "Pastor, o Senhor me falou para trazer isto. É para cobrir as dívidas do templo." Dentro, havia o valor exato que faltava para quitar as contas atrasadas. Ninguém na liderança sabia daquela necessidade, exceto Deus. 3. O sonho de confirmação. Na noite de sábado, a irmã Clara, uma das matriarcas da igreja, teve um sonho. Virou uma grande árvore no pátio da CCB, com galhos secos caindo, mas o tronco permanecia firme. Então, uma chuva forte começou a cair, e novos brotos verdes surgiram onde antes havia morte. Ao contar o sonho no domingo, ela disse: "Deus está dizendo que a tempestade passou. O que estava morto vai reviver." Lições que ficaram. O que aprendemos com essa batalha? O inimigo ataca onde há unidade. Satanás não perde tempo com igrejas divididas, ele já ganhou. Seu alvo são os lugares onde o Espírito Santo está se movendo. Por isso devemos estar sempre vigilantes. 2. Deus fala de muitas formas. Às vezes por sonhos, como com Elias. Outras por irmãos, como a irmã Clara. Ou até por circunstâncias, como a providência financeira. O importante é estar atento. 3. A humildade é a chave. Se João e Mateus tivessem insistido em ter razão, a igreja teria se partido. Mas eles escolheram se humilhar, e Deus os exaltou. 4. A oração em conjunto tem poder. Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Mateus 18:20. Não foi a oração de um homem que mudou a história, foi a oração de 3, unidos em propósito. Um chamado para você que lê este testemunho. Talvez você esteja passando por uma crise semelhante. Pode ser na sua família, no seu trabalho, ou até na sua própria alma. Você se sente como aquele livro acorrentado do sonho do pastor Elias, preso, sem saída, com o inimigo sussurrando que não há mais jeito. Mas assim, Deus não desistiu de você. Ele não desistiu da sua igreja, do seu casamento, do seu chamado. O mesmo Deus que livrou aquela congregação da divisão é o mesmo que pode restaurar o que está quebrado em sua vida. O que você precisa fazer? Reconhecer o problema, não adie. Se há amargura, orgulho ou pecado não confessado, traga à luz. 2. Buscar ajuda espiritual, não lute sozinho. Procure seu pastor, um irmão maduro, alguém que possa orar com você. 3. Jejuar e orar. Jesus disse que alguns demônios só saem com jejum e oração. Marcos 9:29. Às vezes a vitória exige sacrifício. 4. Perdoar, mesmo que a outra pessoa não peça. A falta de perdão é um veneno que você toma, esperando que o outro morra. 5. Confiar em Deus. Ele não promete que a batalha será fácil, mas promete que você não lutará sozinho. O culto de ação de graças, um novo começo. Um mês depois da crise, a igreja realizou um culto especial de ação de graças. O templo estava lotado. As irmãs prepararam uma ceia farta, bolos, salgados, sucos. As crianças corriam pelo pátio rindo. Os jovens tocavam violões e cantavam louvores espontâneos. No final, o pastor Elias subiu ao púlpito com um sorriso no rosto. Não havia mais sombra em seus olhos. Irmãos, hoje não somos a mesma igreja de um mês atrás. Deus nos provou, nos disciplinou e nos restaurou. Mas isso não é o fim. É só o começo. Ele segurou uma Bíblia aberta em Jeremias 30:17. Porque eu te restaurarei a saúde e te curarei das tuas feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram, foragida Sião, da qual ninguém se importa. Mas Deus se importa. Ele se importa com você, com esta igreja, com esta cidade. Então, levantem as mãos e digam comigo: Senhor, obrigado por não desistir de nós. E ali, entre lágrimas, risos e corações agradecidos, a congregação cristã no Brasil mais uma vez provou que quando o povo de Deus se humilha, ele age. Glória a Deus! Aleluia! Que este testemunho seja um farol para você.
Não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo sempre brilha mais forte. Amém.